Graças a Deus, amém, irmãos? Cumprimenta a igreja com a graça e paz. Quem não me conhece, eu sou filho do bispo. Minha filhinha Sara, faz assim. Essa é minha filha. Minha esposa está ali dentro, a Elane, faz assim, Elane. É a do telão, a que comanda. Essa é a minha família, irmãos. Amém? Graças a Deus. Os pastores estão aqui, né? Vamos descer aí, pastor. Vamos descer um pouquinho aí. Vamos sentar ali com as esposas. Você que trouxe sua esposa aí, senta lá com ela. Nós vamos projetar aqui no telão alguns versículos da Bíblia. Eu queria que os pastores acompanhassem também. Os músicos também, se puder sentar ali também, fique à vontade. Eu vou pedir para a Elane trazer montar o slide aí. Amém, queridos? Vocês estão assustados, é? Tá todo mundo assustado. A minha cara é feia assim, irmãos. Mas eu sou feliz, sabe? E eu fico mais feliz ainda quando eu falo da graça. Que a graça é uma pessoa, irmãos. A graça é Jesus Cristo. E eu fico mais feliz, eu fico mais realizado ainda quando eu falo do favor, quando eu falo da misericórdia, irmãos, quando eu falo do propiciatório. Aí que eu me fico mais feliz. Eu falei para minha esposa, eu falei, Elane, e hoje? Vai estar pessoas diferentes. Pode ser que as pessoas ficam se acham confrontadas com o Evangelho, irmãos. Porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então, quanto mais legalista nós somos, quanto mais religioso você é, mais confrontado com a palavra da verdade você vai ficar. Então vamos ler a Bíblia. Quem trouxe a palavra aí, diga amém. Quem não trouxe, diga aleluia. Amém, irmãos. Vamos ler aí. Pode ler no smartphone aí, irmãos. Pode abrir no celular, não é pecado não. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Daqui a pouco nós vamos comer um bolinho, né? Então vamos estirar as pernas aí para descansar um pouco. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler aqui um texto muito conhecido. Romanos capítulo 10. Todo mundo tenso, né, irmãos? Romanos capítulo 10. Eu pedi tá. Água aqui. Romanos capítulo 10. Verso 13. Aleluias. Aí, valeu. Romanos 10, verso 13. Esse versículo que nós vamos ler aqui, queridos, ele é muito conhecido aí, mas ele é muito pouco interpretado, por falta de ler o contexto. Às vezes as pessoas lêem o texto, mas esquecem de ler o contexto. Então esse versículo aqui, ele é muito usado nos cultos de missões. Você vai ver que nos cultos de missões ele é muito usado esse versículo, irmãos. Romanos capítulo 10. Os irmãos me perdoam a demora, queridos, por causa da minha Bíblia aqui. Eu tenho várias traduções em uma, entendeu? Aí às vezes some. Vamos ler. Quem achou, diga amém.
Graças a Deus. Vamos ler só o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor é... Não, irmãos, mais forte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor é o quê? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder falar um pouquinho, Senhor, do Teu Evangelho, do Evangelho da graça, do Evangelho da justificação pela fé. Espírito Santo, fala conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, Senhor, que a Tua igreja venha entender, que a Tua igreja venha entender o favor, que a Tua igreja venha entender a graça, Senhor. Espírito Santo, tira todo o espírito mal, tudo aquilo que venha, Pai, tirar o entendimento, tirar o conhecimento, que venha perturbar a mente das pessoas, Pai. Espírito Santo, nós te pedimos, repreende, Pai, em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Aleluia. O cristianismo, ele não é uma religião. Cristianismo não é religião. O cristianismo é uma convivência. Cristianismo é um relacionamento. Não é uma religião e nunca será uma religião. Se você acha que o cristianismo é uma religião, você aprendeu com as pessoas erradas. Pessoas que leram livros errados. Pessoas que leram a Bíblia errada. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é convivência que você tem com Deus. Então, ele não é uma religião, porque a religião é o que você come, é o que você bebe, é o que você veste, é o que você não veste, é aonde você anda, é aonde você não anda. Isso é religião. Mas o mundo não sabe. Nós estamos aqui com essa festa, 19 anos, mas lá fora o mundo não sabe. O mundo acha que nós somos justificados pelas obras. O mundo acha que nós somos justificados pelas coisas que nós fazemos. Eles acham que nós somos merecedores. Às vezes, até você que está aqui nessa noite, às vezes você acha, porque está aqui, você é merecedor. Você tem por direito, você merece, você fez, é o que você fez. Isso é religião. Nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por obras. O mundo acha que nós somos justificados por obras. Ah, irmão, você vai para a igreja, é? Terça-feira, ensino, quarta, sexta, domingo. O mundo acha que nós somos justificados por isso, irmãos. E nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela fé. Diz fé. Mais forte, fala fé. Então nós temos que entender essa raiz. O crer é a raiz do evangelho. O crer é a raiz do cristianismo. Isso é o crer. Se você crer correto, você vai ter uma vida correta. Quem quer ter a vida correta, diga amém. Se você crer errado, você vai ter uma vida errada. Hoje nós vemos pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Líderes não estão muito preocupados com a vida dos irmãos, dos congregados. Se meu bolso está bom, se eu estou bem, o resto, ó, lá fora é desse jeito, queridos. Por isso que a igreja que prega a graça, ela se preocupa, irmãos, de levar o conhecimento, de levar a verdade. Então, se você entender essa palavra hoje, será como uma semente lançada numa terra fértil. Vai crescer, vai dar raiz e vai dar frutos. Posso ouvir um amém? Não se preocupe com o meu semblante, irmãos. Eu não estou com raiva. Isso é paixão.
Cristianismo não é religião. Diz aí, cristianismo não é uma religião. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas olha só, vamos ver aqui na palavra, irmãos. Olha só, João 8:31. Eu quero que cada um abra sua Bíblia. Eu não queria que os irmãos lessem no telão não, irmãos. Eu quero que você comece a manusear a sua espada. Comece a manusear. Abra aí a sua Bíblia. Porque às vezes você tem uma tradução aí, às vezes aqui é outra tradução. Então, abra a sua Bíblia aí. Se você puder marcar, marque também. Evangelho de João. Graças a Deus. Diga amém. João verso 8:31. Aleluia, Jesus. João verso 8:31. Vamos ler aqui. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas olha só que interessante isso aqui, irmãos. Por isso que é importante nós meditarmos. Ô presbítero, eu já ouvi esse texto aí 1001 vezes. Mas olha só, vamos meditar aqui, irmãos, ó. Jesus diz: pois os judeus que criam nele. Pronto, acabou, irmãos. Os judeus que criam nele, quer dizer, judeus messiânicos. Se você for ver o contexto antes dessa passagem aí, você vai ver os judeus ortodoxos, aqueles judeus que negaram a Cristo. Se você for ler o contexto de João 8:31, você vai ver que vai ter vários judeus que negaram a Cristo. Só que Jesus não está falando para aqueles que negaram. Jesus está falando para crente. Jesus está falando para você que está sentado aí, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade que vai te libertar. Jesus está falando: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Judeus que criam neles são aqueles que creram, não são aqueles que não creram. Tinha dois tipos de judeus, irmãos. Tinha os que negaram e agora é os que creram. Mas nós sabemos que o povo judeu, eles são muito zelosos, irmãos. Em vestes. Eles são muito zelosos na Torá. Eles decoram toda a Torá. E por que Jesus falou assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará? É a verdade que te liberta, queridos. Jesus estava falando para crente. Se você que está aí sentado, se você não conhecer a verdade, você nunca será livre. A Bíblia diz lá em João 1,14. Olha só o que a Bíblia diz em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, cheio da graça e cheio da verdade. Cheio da graça e da verdade. E nós contemplamos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus é cheio de graça, Jesus é cheio da verdade, irmãos. Você tem que conhecer a Cristo. João 1,14. João 17. A lei foi dada, mas a graça e a verdade veio. Olha só, irmãos. Vamos parar um pouco. Puxa o freio de mão aí. Para um pouquinho aí, dá um tempo. A lei foi dada e a graça e a verdade vieram. Que isso, queridos? A lei foi dada. A lei foi dada por Moisés, irmãos. A graça e a verdade vieram. A verdade está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. Se você acha que você é um religioso e acha que a verdade está do seu lado, não está. A verdade está do lado da graça. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade. Eles eram religiosos. Eles seguiam toda a Torá. Eles eram zelosos, irmãos. Mas não conheciam a verdade. A verdade estava de frente deles, eles não conheceram. E hoje você tem que conhecer essa verdade.
A lei foi dada, mas a graça, a verdade veio. O que Jesus uniu, irmãos, que o homem não separa. Se você quiser separar a graça da verdade, e que o homem separa, que não une. Não faça o que Jesus fez, irmãos. Não desmanche o que ele fez na cruz. Não desmanche o que ele conquistou. A lei foi dada, irmãos, para a quinta dispensação. A dispensação mosaica. Nós estamos na sexta. Nós estamos no ano aceitável. Nós estamos na dispensação da graça, irmãos. Por isso que você tem que crer nessa verdade. E quando você crê nessa verdade, você é liberto. Liberto de quê, presbítero? Eu sou cristão, sou crente, já estou na igreja há 19 anos aí, ó. 19 anos. Para mim essa igreja só tem um ano. Liberto de quê? Liberto da maldição. Liberto de quê? Liberto da enfermidade. Liberto de quê? Da pobreza. Liberto de quê? Da libertação. Deus quer te libertar. Jesus quer libertar, irmãos. Quantos estão no meio do pecado? Jesus quer libertar. A graça liberta. A graça não é motivo para você pecar. A graça é para te libertar. Ele quer te curar. Você só precisa conhecer. Por isso que Pedro falou assim, ó: crescei na graça e crescei no conhecimento. Se você entende a graça, mas você não tem conhecimento, e aí? Cresce na graça e cresce no conhecimento. Jesus quer te libertar. Ele quer te abençoar, irmãos. Graças a Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu quero ser bem rápido. Vamos ler a Bíblia aí. Romanos capítulo 10. Como eu falei, esse texto aqui ele é muito usado em culto de missões, mas ele é muito pouco interpretado. Mas olha só, vamos ler aqui. Romanos 10, capítulo 13. Porque todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que não viram? E como viram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse: o Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? Voltando. E como pregarão se não forem enviados? Voltando. E pois invocarão aquele que não creram, e como creram naquele que não ouviram. Olha só, irmãos, vamos mais à frente. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz. Queridos, que evangelho da paz é esse, irmãos? Olha só. Dos que trazem as boas novas. Que boas novas são isso? O que é isso? Evangelho da paz. O que é isso? Boas novas. Isso é o evangelho da graça, irmãos. Por isso que nós pregamos aqui as boas novas. Por isso que nós pregamos a justificação pela fé. Isso você não ouve sendo pregado lá fora. Por isso que nós pregamos o evangelho da paz. Algumas traduções, algumas versões, você vai ver paz. Outras você vai ver o evangelho. Então como que o povo vai crer se não tem quem pregue? Não tem quem pregue o quê? O evangelho da graça. Eu não estou forçando barra do texto, irmão, está escrito. E como que o povo vai ouvir se ninguém fala? Todo mundo fica caladinho. Como que eles vão ouvir se ninguém fala? Mas olha só. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir. Usa um texto para fazer culto de missões, mas não lê o contexto. Ouvir o quê? O evangelho da paz. É o evangelho da graça, irmãos.
É o evangelho da justificação pela fé. É as boas novas. Como que o povo vai crer se ninguém fala? Como que o povo vai ouvir se ninguém prega? Todo mundo calado, na mistura. E aí? E se a fé vem pelo ouvir a mensagem da graça? Olha só, a fé vem pelo ouvir a mensagem da graça. Olha o tanto que é sério isso aqui, irmãos. A mensagem, a fé vem pelo ouvir a mensagem da graça. O evangelho da graça. Não é mensagem, é o evangelho. Mas olha só, se a fé vem por ouvir a mensagem, então quer dizer que a fé vai embora. Se a fé vem pelo ouvir o evangelho da graça, então quer dizer que você não tinha fé. Já parou para pensar? Dá uma paradinha aí, irmãos. Esquece a casa lá. Esquece as panelas, esquece. Dá uma paradinha aí. Esquece o namorado, esquece o marido. Dá uma paradinha aí. Se a fé vem pelo ouvir, irmãos, ó, ouvir a mensagem de Cristo. Se a fé vem por ouvir a mensagem, quer dizer que a fé foi embora. Quer dizer que ela não estava, ela veio. Você ouviu, a fé veio. Olha como é importante isso aqui. Você já pensou para parar nisso aqui? Já parou para pensar? Tudo que Deus te dá, você recebe pela graça, mas é mediante a sua fé. Tudo que Deus te dá nessa vida aqui que você está vivendo, nessa dispensação hoje, você recebe pela graça, mas é mediante a sua fé, irmãos. Tudo. O que é as promessas de Cristo? É saúde, é prosperidade, é cura, é bênção, é salvação, é libertação. Todas essas promessas você recebe pela fé. Mas como que você vai receber se você não está ouvindo o evangelho da graça? Me explique isso. Eu não estou forçando o texto, irmãos. Nós estamos no contexto. Como é que o povo vai ser curado se você não ouve a mensagem da graça? Todas as promessas de Cristo, nós temos o sim, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Aqui, 2 Coríntios. Pois quantas forem as promessas, não importa quantas são. Se é uma, se é duas, se é três, não importa o que você queira, queridos. Pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim. E por nós é pronunciado o amém. Diga amém. Todas as promessas de Deus você tem um sim. As promessas é sua, irmãos. Cura está na sua mão, é sua. Deus já te deu. Ele não vai pensar no seu caso. Será se eu dou para esse irmão? Esse irmão não está orando. Esse irmão não está jejuando. Esse irmão não está se consagrando. Será que eu dou para ele? Não. É o sim. Todas as promessas você tem um sim. E por você e nós pronunciamos o amém. A fé vem por ouvir, irmãos. Quando você tem fé, você recebe. Olha só um exemplo aqui que eu quero dar para os irmãos. Olha só, igreja, um exemplo. Nós sabemos, olha só, como nós precisamos parar para meditar na palavra. Olha só, a graça, Efésios 2:8. A salvação é pela graça. É isso? Ou não é? Amém. A salvação é pela graça, irmãos. Mas olha só o que a Bíblia diz. É mediante a sua fé. E agora? Cadê a fé para ser salvo? É mediante a fé. A fé é como se fosse um passaporte, irmãos. Por isso que você tem que ouvir o evangelho. Por isso que você tem que ouvir a graça, a justificação pela fé. Quando você escuta, a fé vem. Você vai sair daqui hoje cheio de fé. Então tudo que Deus não dá é pela graça. Você recebe pela fé. Sem fé você não recebe nada. Ô presbítero, mas aí, sem fé eu não recebo nada. Que vem de Cristo você não recebe. Recebe com o seu multi aqui, ó.
Vai trabalhar e vai conquistar. Vai ralar com os outros. Da mesma altura, sem favor. Porque se você está na graça, você tem favor. O mundo não tem favor, você tem favor. Você está na graça. Você está ouvindo o evangelho da graça. Vamos ler aqui, irmãos. 2 Coríntios capítulo 1. Perdão, abra sua Bíblia aí em Judas. Judas capítulo 1, verso 3. Judas, ele nos escreve acerca da salvação. Olha só o que Judas fala, irmãos. Batalhe pela fé que foi te dada. Judas está escrevendo acerca da salvação, acerca dos fins dos tempos. Por isso que o livro de Judas vem antes de Apocalipse. Ele está falando dos fins dos tempos. Batalhe pela fé. Você recebeu a fé. Você está com a fé aí, batalhe. Não jogue a sua fé no ralo. Não jogue fora a fé que Deus te deu, irmãos. Batalhe, lute. Judas está falando do fim dos tempos. Nós estamos próximos do fim dos tempos, irmão. Você vê as coisas acontecendo aí tão rápido, irmãos. Apostasia, o povo saindo, voltando para o sacrifício do templo. Então batalhe, queridos. Lute pela fé. Porque sem a fé você não conquista. Sem a fé você não vai conseguir reinar. Se todas as promessas nós temos o sim em Cristo, e nós pronunciamos o amém, o que é amém? Não é assim seja, como todo mundo conhece? Quando você fala amém, você está dando a certeza. Quando você diz amém, você está dando a confiança. Você está tendo uma esperança no que vai vir um amanhã. Quando você diz amém, você está crendo. Quando você diz amém, você está liberando a fé. A sua fé foi liberada. E Deus se agrada da fé. Você já ouviu na Bíblia falar que sem fé é impossível agradar a Deus? Então em Cristo nós temos as promessas de Deus. É em Cristo. Não é em você, irmãos. Não é nas suas obras. Não é na sua performance religiosa. É em Cristo, queridos. Não é o que você faz. É o que Ele fez, irmãos. É o que Ele conquistou para tu. Não é o que você faz para conquistar. Não é o eu não. É Ele, irmãos. É Cristo, é a graça. Se você acha que você é merecedor das bênçãos, você está contra a palavra. Hebreus 11. Se você for ver os heróis da fé, pela fé. José, pela fé. Davi, pela fé. Isaac, pela fé. Se você for ver Hebreus 11, os heróis da fé, ninguém foi merecedor das bênçãos de Deus. Se os heróis da fé, aqueles homens que estão aqui na palavra, que tem a sua vida contada aqui nas escrituras, não foi merecedor das bênçãos, como é que você quer ser merecedor de alguma coisa? É em Cristo, irmãos, não é na sua performance. Não adianta querer orar. Eu vou orar para Jesus me dar mais fé. Senhor, me dá fé, me dá fé. Deus não vai te dar fé. Eu vou consagrar, eu vou jejuar para Deus me dar fé. Deus não vai te dar fé. A fé vem pelo ouvir a palavra da graça. A oração é bom, irmãos. Você vai ter relacionamento, você vai ter mais favor com Deus quando você ora. Quando você jejua, você vai ser mais favorável. Mas a fé não vem por isso. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Romanos 4, olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Romanos 4, verso 14. Porque não foi pela lei que Abraão e a sua descendência
receberam a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi pela lei. Tire isso da sua cabeça, irmãos. Não vai ser pela religião que você vai ser herdeiro. Não vai ser. Não foi pela lei que Abraão e a sua descendência receberam a herança de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Romanos 4. Eu acho que deu um... Amém. Deu uma travadinha aqui. Então não foi pela lei. Foi pela a justiça da fé. E o que nós pregamos aqui nessa igreja, irmãos? Eu falei para a pastora, essa igreja tem 1 ano. Não tem 19 anos. Esse altar aqui estava no Monte Sinai. Agora ele está no Monte Sião. O ano do crescimento. Isso aqui, irmão, isso aqui foi uma mudança tão grande que aconteceu no Ministério Semear, que vocês não têm ideia. O tanto que essa igreja cresceu. O tanto que essa igreja agora está forte na palavra. Você não tem ideia, irmãos. Você não sabe o tanto que ela está forte agora. Nós não tínhamos uma identidade. Agora a bandeira está levantada, a bandeira da fé. O pilar do cristianismo. Então não é pela lei que você vai conquistar. Você conquista pela justiça, irmãos. Ah, presbítero, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não faça nada, descanse, crê somente. Crê na graça, irmãos. Porque você ouviu a palavra de Cristo e a fé chegou. A fé veio. Amém? Quando eu olho para o povo de Deus, irmãos, só tem 40 anos aqui nesse cantinho aqui, ó. Quando eu olho para o povo de Deus, sabe o que eu vejo? Povo sofrido. Povo sofrido, irmãos, por não entender as escrituras, debaixo de ensinamentos legalistas. Povo sofrido. A fé é um vilão para o cristão. Hoje a fé é um vilão. Vou te dar um exemplo aqui agora. A fé hoje é um vilão. Nós estamos numa sociedade moderna, século 21. Tudo é redes sociais, tudo é internet. Com um clique você dá a volta no mundo. Com um cliquezinho você conhece verdades e conhece mentiras. A fé hoje está sendo uma pedra no sapato de muito crente. Está sendo uma pedra. A pessoa chega para você e fala: irmão, eu estou com dificuldade, eu tenho que receber. Ora por mim aí, irmãos. Eu tenho algo na justiça para receber. Faça esse teste. Irmãos, tenha fé, irmãos. Jesus vai te dar a vitória. A mente da pessoa vai pensar assim: já vi que eu não vou receber nada. Pastor, presbítero, ora por mim aqui, presbítero. Irmão, tenha fé. Pelas pisaduras você já foi sarado. Creia, determine. Já vi que eu não vou ser curado. Isso é o que o mundo pensa, irmãos. Isso é o que o mundo lá fora pensa. A fé está sendo um calo para muitos. Mas é por quê? É culpa da igreja? Não. Não é culpa da igreja. É o que eles estão ouvindo, irmãos. É culpa do altar. É daqui, ó. Agora começa a sair o evangelho da graça. Começa a sair a palavra de Cristo. O povo vai ter fé, irmãos. A força do pecado é a lei. Se eu ensino lei na igreja, a igreja peca. A Bíblia fala que é o ministério da morte, queridos. É o que você está ouvindo, irmãos. Começa a ouvir o evangelho correto. A fé vai vir.
Aí quando você for pedir para orar, irmão, creia somente. Amém, recebi, querido. Já recebi, saiu. O que eu estava tanto querendo sair, mas hoje não, irmãos. O povo está sem fé, porque não estão ouvindo o evangelho da graça. O que foi que nós lemos lá em Romanos 10? Como que vão crer se não há quem pregue? Como que vão pregar se não tem quem envie? Como ouvir se ninguém fala nada, irmãos? Por isso que o povo está perecendo, irmãos. Pessoas honestas, crentes sinceros, irmãos. Crentes com 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de igreja. É 50, 60, 30, 10. Eu tenho 40 anos dentro de igreja, irmãos. O povo sofre porque não ouve correto. Se você ouvir corretamente, você vai ter uma vida correta. Se você ouve errado, sua vida é errada. Hoje você vê cristão aqui, amanhã está aqui. Hoje está aqui, amanhã está aqui. Hoje está aqui. E as promessas de Cristo? Vamos chutar o balde, irmãos. Está na hora de crer correto. Está na hora de crer na graça. Está na hora de crer na verdade. A lei não foi dada e a graça e a verdade não veio. Por que crer numa mentira? Por que crer numa mistura? E quando você fala para as pessoas sobre a fé, vem a incerteza. A pessoa fica incerta, incerteza. A pessoa fica insegura. Ela não tem segurança, porque não está ouvindo o evangelho correto. A pessoa fica insegura, irmãos. Às vezes ela fica até incrédula. Eu pedi, mas não recebi. Eu orei, mas Deus não me deu. Às vezes a pessoa fica até incrédula, irmãos. Para até de crer. Porque não estão ouvindo o evangelho certo. Como que o povo vai crer, irmão, se ninguém fala, se ninguém prega? Como crerão, irmãos? A fé vem por ouvir, queridos. E todas as promessas você recebe pela fé. Tudo que Deus te dá, você recebe pela fé, queridos. É fé, irmãos, é crer somente. Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 11. Eu vou falar uma coisa aqui que é fato. É a certeza. E está na Bíblia. Romanos capítulo 11. Abra a Bíblia aí. Romanos capítulo 11. Verso 6. Olha só. Se é pela graça, já não é mais pela obras. Se fosse a graça, já não seria mais a graça. Eu vou ler de novo, irmãos. Eu estou vendo que a igreja está percebida. A igreja parece que está voando. Está olhando a luz ali, o telão. Irmãos, é a verdade. A palavra está sendo falada. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se for pelas obras, a graça já não é mais a graça. Acabou. Falar igual lá fora. Perdeu o playboy. Acabou, irmãos. Presbítero, não entendi foi nada. Então vamos ler aqui, irmãos. Romanos, né? Romanos 11. Vamos ler aqui. Olha só, se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não é mais graça. O que a Bíblia está falando, irmãos? Do evangelho da mistura, irmãos. Nós não podemos misturar os ensinamentos. Moisés e Cristo. O ensinamento da mistura. Se você misturar, você perdeu. Já não é mais graça. Ô presbítero, mas eu falo da graça, presbítero. A graça é favor. E da justificação, quem é que fala? Do favor, quem é que fala? Da santificação, quem é que fala, irmãos? Eu falo da graça, irmãos. A graça, aí vem com o antigo concerto misturando. Se você misturar, você perdeu.
Ou é pela graça ou não é, irmãos. Não mistura. Apóstolo Paulo falou, um pouquinho de fermento, irmãos, leveda a massa. Um pouquinho só de você inserir um pouquinho de lei. Eu vou colocar só um pouquinho de lei aqui. Só uma pitadinha. Estragou, perdeu. Já não é mais a graça, acabou. A graça saiu, irmãos. E se não é mais a graça, e agora? Como é que eu recebo? Como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou reinar lá fora? Não tem a graça. Mistura. É o evangelho da mistura, irmãos. Jesus falou assim, ou você seja quente, ou você seja frio. Agora lê o contexto. Está falando dos evangelhos. Ou você é da graça, ou você é da lei. Se misturar, perde. Se misturar, Jesus falou que vai vomitar. Leia o contexto. Não podemos misturar os ensinos, o ensinamento, irmãos. Tem que ser um evangelho puro. Chega de somebody love. Vamos falar da graça. Vamos falar do favor, irmãos. Chega de mistura. Historinha para boi dormir. Chega. O povo não é burro não, igreja. O povo quer conhecimento. O povo quer resposta. Tem que ter resposta. Irmão, eu estou 20 anos na sua igreja e nunca fui curado. Cadê, irmão? Eu quero resposta, irmãos. E a resposta está na verdade. A resposta está na palavra. Não estou nervoso, irmãos. Isso é paixão. Não confunda. Não confunda. Amém? Então, sem mistura. Jesus nos alertou que irá vomitar. Apóstolo Paulo falou um pouquinho de mistura, perdeu a massa. Vamos ver o que Deus falou? Lá atrás, irmãos, lá no começo, ó, vai lá para trás. Lá em Gênesis, lá atrásão. O filho da promessa não vai andar com o filho da lei. H simboliza a lei. Sara, Isaac simboliza a graça. Deus falou, tira, separa. O meu filho não vai herdar com o seu filho. Abraão teve que separar. Isaac vai para um lado, Ismael vai para o outro. Não vão andar junto. Filho da promessa não vai andar junto com a lei. Tem que separar, irmãos. Ou é graça, ou é lei. Ou vomita. Jesus falou que vai vomitar. Por que, irmão, a mistura? Porque quem perde? Eu que perdo? Quem perde são vocês, irmãos. Quem perde é a igreja, irmãos. Na hora que Deus vai vir com as promessas, a cachoeira de bênçãos sobre a sua vida, você não recebeu nada, porque você está ouvindo a mistura. Por isso que o conhecimento é importante. Nós temos conhecimento na palavra. Nós temos que reinar a vida. Temos que reinar em vida, irmãos. Porque se há mistura, o que acontece? Vamos ver aqui, irmãos. Só para a igreja entender um pouco. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Olha só, irmãos. Olha só como isso aqui é interessante. Se o ministério que trouxe condenação, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais será o ministério que produz a justiça. Que ministério é esse aqui? Olha para cá, irmão. Que ministério é esse aqui? Ô, presbítero, esse aqui é o ministério semear. Esse aqui é o ministério semear, essa igreja aqui? Que ministério é essa igreja aqui? Esse aqui é o ministério que prega justiça. É o ministério da justificação pela fé. Olha só, se era vergonhoso, se era glorioso o ministério que produz condenação, que na sua Bíblia está escrito morte, o ministério que produz a morte. Se é o ministério que produz a morte, a pessoa vai fazer o quê? A pessoa vai viver ou vai morrer? A pessoa vai morrer. Se o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. O ministério que produz a justificação. Você viu a importância de nós estarmos no ministério certo? Você viu a importância de você estar pregando o evangelho correto, irmãos?
Vida abençoada, família, vida, casa, carro, tudo, irmãos, saúde, queridos. Por que perecer, irmãos? Por que morrer, queridos? Se nós podemos reinar em vida. A Bíblia fala, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A Bíblia fala, os que recebem, quer dizer, nem todos vão receber. Nem todos vão querer saber, irmãos. É os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinará em vida. Quem quer reinar em vida aí, diga amém. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 6. Isso aqui é importante. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Na sua Bíblia pode estar escrito novo concerto. Ele não te capacitou para você ser ministro do antigo concerto, que nós vimos que é o ministério da morte, produz morte. Ele te capacitou para ser ministro da nova aliança, porque a letra mata. Se é o ministério da morte, a letra vai matar. Se a letra mata, o Espírito vivifica, irmãos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é o Espírito que vai vivificar? É a nova aliança. O que é a nova aliança, queridos? É o Evangelho da graça, irmão. Se você está debaixo do ensinamento da graça, o Espírito vivifica, irmãos. Você não vai morrer. Não é da letra, irmãos, é do Espírito. Crer corretamente te leva a uma vida correta. Crer corretamente é fruto. Crer errado, ouvir errado, te leva a uma vida errada. Agora para e pense. Puxa o freio de mão aí, ó. Para aí. Pense. Esquece lá, esquece em casa. Esquece o marido, agora pense. Eu estou tendo uma vida errada ou uma vida correta? Pense aqui, ó, aqui dentro. Faça uma retrospectiva na sua vida. Eu estou herdando ou eu estou padecendo? A enfermidade está me matando ou fui curado? Eu sou uma pessoa próspera ou eu sou uma pessoa que não estou sendo próspera? A minha família é abençoada ou a minha família está acabada? Pensa aqui, ó, para. Só você e a sua consciência. Crer corretamente te leva a uma vida correta. Crer errado te leva a uma vida errada. Nós não podemos viver de fachada, como os fariseus. Os fariseus viviam de fachada, irmãos. Não podemos viver mais de fachada. Nós estamos herdando em vida. Se eu for contar meus testemunhos aqui, irmãos, nós vamos ficar a noite toda. Eu não vou falar do meu testemunho, eu vou falar da graça. Pare e pense, irmãos. Está na hora de crer correto. Está na hora de crer certo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós observarmos, toda vez que Jesus ia repreender os discípulos, ele nunca falou assim: ô Pedro, Tiago, João, vamos subir no monte aqui. Vamos orar. Chega lá, Pedro, Tiago caíram no sono. Jesus nunca repreendeu os seus discípulos. Ô Pedro, por que você foi dormir, Pedro? Na hora que eu mais precisei de você, você estava dormindo. João, por que você está dormindo? Por que você está prestando atenção? Jesus nunca repreendeu os seus discípulos assim. Ele sempre repreendia: homens de pouca fé, por que você crê tão pouco em mim, irmãos? Por que vocês crêem tão pouco em mim? Vocês não têm fé? As pessoas acham que o poder de Deus é a oração. Lá fora é isso. O poder é a oração. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus é o Evangelho. Porque no Evangelho você descobre a justiça de Deus, que é Cristo. Primeiro para os judeus, depois para o grego. O que é o grego? É os gentis. É você que é grego. Você é um gentil. Apóstolo Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho, irmãos.
Porque é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Porque no Evangelho você vai descobrir a justiça. Aqui no Evangelho você descobre a justiça. Lá fora o irmão fala, muita oração, muito poder. Eles falam poder. Muita oração, muito poder. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o poder de Deus é a justiça. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Primeiro para o judeu, depois para o grego, depois para o gentil. Porque nele eu descubro, irmãos, a justiça de Deus. Isso é o poder de Deus. Oração é bom, oração é relacionamento, irmãos. Oração é convivência. Quando você ora, você tem favor, mas o poder é o Evangelho. Quer orar? Ore, mas o poder é a justiça. Quer jejuar? Jejua, mas o poder é a justiça, querido. É o que está na Bíblia. Não estou forçando barra. O pilar é o cristianismo. O pilar do cristianismo é crer. O pilar do cristão é a fé. Hoje eu sei para que serve o escudo da fé. Antes eu não sabia. Para mim era um jogo de marketing. Hoje eu sei para que serve o escudo da fé. Porque parei o que eu estava fazendo e fui buscar, fui ler, fui buscar entendimento na palavra. Hoje eu sei para que serve o escudo. Romanos 1,16, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras. Romanos 1,16. Lê para nós aí. Graças a Deus, o justo viverá pela fé. Dá uma salva de palmas aí, irmãos, bem forte. Por que eu estou falando isso, irmãos? 40 anos, irmãos, dentro de igreja, eu não caí de paraquedas não. 40 anos nesse cantinho aqui, irmãos, ouvindo, vendo, com esse olho aqui, ó, o que acontece aqui. Calado, vendo e ouvindo, ouvindo e vendo. 40 anos. Hoje você vê o cristão, ele fala assim, irmão, ó presbítero, calma aí, presbítero, eu estou no deserto, presbítero. Calma aí, Deus está me provando, irmão. Irmão, não existe deserto para crente. Não existe deserto para cristão. Vamos ler a Bíblia. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto para ser testado. A sua impecabilidade. Você é um pecador, você quer fazer o que no deserto? Se você já nasceu em pecado. O salmista disse, em pecado me concebeu minha mãe. Se a sua natureza é adâmica, o que você quer fazer no deserto? Que papo é esse de deserto? Não existe deserto para crente. Se sua vida está ruim, eu vou te mostrar por que a sua vida está ruim. Existe a maldição da lei. Ninguém fala disso. Você vai lá fora e ninguém fala. Ó, irmão, vai orar, irmão. Faz essa campanha aqui, irmão. Faz isso aqui, faz isso aqui. Não. Não existe negócio de deserto, irmão. Jesus foi testado, a sua impecabilidade. Saber se ele peca ou não peca. E ele foi levado pelo Espírito Santo. Você já é um coitado, você é um pecador. Mas quando você nasceu de novo, você agora é a nova criatura. Você agora é a igreja. Você agora é justificado. Você agora é a nova criatura, irmãos. Você é justo pela fé. Você é justificado em Cristo. Quer falar mal de mim? Fala para ele. Foi ele que subiu na cruz, não foi você. Você herdou a justiça. Você é um co-herdeiro. Se não quer, fica na lei, irmãos. Isso são promessas. Isso é a nova aliança, irmãos. Isso é o novo concerto.
Olha só o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui. Tiago capítulo 2, verso 10. Olha só, irmãos. Pois quem obedece toda a lei, mas se tropeçar em um ponto, é culpada de todas a lei. De toda a lei, irmãos. Se você acha que você é merecedor das bênçãos, que você não vai conseguir, porque o justo é pela fé, não é pelas obras. Se você quer seguir uma religião, que o cristianismo não é religião, se você quer tentar cumprir a lei, se você cair num ponto, você é culpado de toda a lei. Irmão, eu não roubo. Um exemplo. Eu não roubo, eu não adultero. Eu não faço nada. Mas se você olhar para o seu irmão, Jesus falou, aquele que olhar para o seu irmão, Jesus levou a lei a outro nível. Os fariseus pensavam que tinha que ir para a cama. O rala e rola. Jesus levou a outro nível. Só você em olhar aqui, ó. Eita, que filezinho aqui, irmãos. Pecou, queridos. Caiu na lei. Não cobiçarás. Caiu na lei. Vai ser julgado por não cobiçar? Não, você vai ser julgado por toda a lei. Por toda, porque caiu nenhuma. Quer seguir lei? Quer ser um religioso da vida? Vai seguir, irmãos. Mas essa igreja aqui não, irmãos. Nós é o ministério semear. É uma igreja da graça. Essa igreja aqui é aquela igreja que fala da fé. Vocês estão debaixo da justiça de Deus em Cristo. Nós estamos debaixo da justiça. Vocês estão debaixo da justiça. Eu falei aqui que vocês vão sair daqui com fé. Quem crê, diga amém. Vocês vão sair daquela porta ali com fé. E quando você sair daquela porta, você vai determinar. Você vai falar para o seu problema. Faça um teste. Está achando que é historinha para boi dormir? Faz um teste. A Bíblia diz que aquele que ouve a mensagem de Cristo, a fé vem. Então está aqui, ó, a fé. Sai da porta ali. Quando o bispo der as bênçãos apostólicas, determina. Sai lá fora e fala para você se você não vai receber. Jesus disse, eu não sou o filho do homem para mentir, irmãos. E aí? Se está escrito, está escrito. É só nós crermos corretamente. Mas, já estou entregando, irmãos. Presbítero, olha só. Você está falando esse negócio aí, irmãos. Mas me explica, cristão não pode ser amaldiçoado. Você está falando de maldição, mas o crente não pode ser amaldiçoado, presbítero. Mas olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo disse? Apóstolo Paulo não era um cristão? Apóstolo Paulo era um cristão. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Mesmo que eu, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, que não seja o evangelho da justiça, que seja anátema. Apóstolo Paulo não era um cristão? Porque se você pensar assim, poxa, presbítero, crente não pode sofrer maldição. Mas o apóstolo Paulo se incluiu na maldição. Ele se incluiu, irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui, irmãos. Mesmo que mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho diferente, que pregamos, que seja amaldiçoado. Você está vendo a importância de nós estarmos debaixo do ensinamento correto? Muitas pessoas não conseguem ouvir esse evangelho da graça, irmãos. Eles não conseguem, eles ficam perturbados. Por isso que Jesus falou assim, que a mensagem da cruz é loucura. Eles ficam loucos. Não conseguem ficar dentro da igreja, irmãos. A pessoa fica louca. É a mensagem da cruz, a mensagem da nova aliança. É loucura. Mas é a salvação para aqueles que crê. Quem crê aí, diga amém. Então, as maldições da lei.
Quando você está debaixo do ensinamento correto, você não pode sofrer essa maldição. Mas quando você ouve a mistura, a fé foi embora, irmãos. Você se submeteu à lei. Gálatas 3:9. Aqueles que praticam, aqueles que apoiam, estão debaixo das maldições. Olha só como é sério isso aqui, irmãos. Olha só como é sério. Aqueles que praticam, você não precisa ser das obras. A Bíblia fala, Gálatas 3:10. Aqueles que praticam, aqueles que são das obras, aqueles que apoiam. Apoia um legalista. Apoia. Para tu ver o que essa vida faz. Estão debaixo da maldição. Não é eu que estou falando, irmãos. Está na Bíblia. Olha só, Gálatas, abre a sua Bíblia aí. 3:10. Gálatas 3:10. Capítulo 3, verso 10. Abre aí, irmãos. Sabe o que eu estou vendo aqui? Às vezes eu estou vendo que a igreja, ela entra no stand-by. A igreja se desliga e fica voando. Vamos sair do automático, vai. Abre aí. Gálatas 3:10. Abre a Bíblia aí. Lê para nós aí. Rapidinho, já estou encerrando, irmãos. Nós vamos comer esse bolo do pastor Pedro aí. O pastor Pedro falou que esse bolo está gostoso. Nós vamos comer ele hoje. Gálatas 3:10. Lê para nós aí. Quem achou, lê. Amém, irmãos. Olha só como é importante isso aqui, queridos. Aquele que pratica, aquele que apoia, estão debaixo, irmãos. Não tem esse negócio de deserto. Saia do legalismo que o deserto vai sair. Saia do legalismo que a lei vai sair. A maldição. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E Cristo é o quê? Cristo é a graça, irmãos. Se você está na graça, não tem mais a lei. O fim da lei é Cristo. E quando você está com Cristo, você reina. Você determina e você fala. Você crê, fala e recebe. Olha só. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Portanto, temos o mesmo espírito de fé. Que espírito de fé é esse, queridos? O mesmo espírito de fé que Davi tem, você tem. O mesmo espírito de fé que Abraão tem, Isaac teve, que todos tiveram, você tem. Moisés tem. Tem o mesmo espírito de fé, irmãos. Você tem o mesmo espírito de fé. E agora você ouviu o evangelho da graça. A fé veio. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Cremos, por isso nós falamos. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você sai aqui fora, irmãos, determina, crê, fale, que você vai receber. Profetiza a bênção, profetiza a vitória. Porque a fé veio, você ouviu o evangelho da graça. Amém? Dê uma salva de palmas aí bem forte, irmãos. O bispo já está de pé ali, vocês já viram? Já está me olhando cara feia, irmãos. Está doidinho para comer o bolo do Pedro. Olha só, batalhe pela fé. Batalhe pela fé, não deixe sua fé ser anulada. A Bíblia fala que a lei anula a fé. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.